Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma reflexão pra vocês, sabe? Eu sei que o canal começou a ser de vlogs, né, de rotina, faxina, mas é algo que assim, tenho refletido esses dias, gente, e assim, eu não sei como você está nesse momento que está assistindo esse vídeo, mas eu creio que é pra você que parou nesse vídeo para assistir esta palavra. Sabe? Às vezes eu pergunto assim para mim mesma: por quê? Por que não pode ser do meu jeito? Por que não pode ser do nosso jeito? Às vezes você cria expectativa em uma coisa, mas acontece outra. E quando Deus disser não para você, o que a gente faz com não? Quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Sabe, servir a Deus não é um mar de rosa. Jesus mesmo disse em sua palavra que no mundo terias aflições, mas Ele também nos diz para ter bom ânimo. Então, não é porque Deus diz não para você, Deus diz não para mim, que Ele não nos ama. Mas o não dele, a gente vai entender lá na frente. Mas sabe, o que eu percebo nos dias de hoje, servindo a Deus desde a infância, mas conhecê-lo verdadeiramente foi aos meus 20 anos. Mas o que eu tenho percebido e que me deixa triste, eu acredito que deixa triste o coração de Deus, é que a gente não sabe receber o não de Deus. A gente fica revoltado, sabe? A gente quer abandoná-lo. Mas, gente, por que abandoná-lo? Por que eu e você achamos que Jesus tem culpa das coisas erradas que dá na nossa vida? Mas, Sara, tudo que acontece não é permissão dele? Sim. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes o não de Deus é um livramento? Mas, Sara, Deus disse não para algo que eu queria, que ia me fazer bem. Mas será que se Deus dissesse sim para você, será que você não ia abandoná-lo? Esses dias, a minha menina, ela tinha ido no mercadinho, aqui perto da minha casa, perto da minha rua. E perto ali do mercadinho tem uma moça que ela anda de cadeira de roda, usa cadeira de roda, né? E ela chegou pra mim, depois que tinha ido no mercadinho, e falou assim: mãe, sabe aquela moça que anda de cadeira de roda? Eu falei: sim, Manoel. Ela disse assim: eu passei por ela e disse assim, que eu vou orar por ela para Deus fazer ela andar. Aí, a gente tem que ser sábio nesse momento. E eu falei assim: amém, Manoel. Até porque quantos passam por aquela mulher e às vezes nem olham para ela, mas uma criança olhou para ela e ainda fui ali dar uma palavra. E ela falou obrigada para Emanuel. E aí eu expliquei para Manu, nem sempre as nossas orações vão ser ouvidas. Ah, mãe, por quê? Porque assim, Deus vai preferir salvar a sua alma do que perder a sua alma. Então, Deus, ele vê lá na frente. Se aquela pessoa for curada, será que ela vai permanecer nos caminhos do Senhor? Será que ela vai servir ao Senhor? Porque a gente sabe que quem não crê em Cristo já está condenado. Então, se o Senhor vê que lá na frente aquela pessoa, depois de ser curada, ela vai abandoná-lo, ela não vai seguir o caminho do Senhor e vai acabar perdendo a sua vida, perdendo a sua alma, o Senhor não vai curar. Mas, Sara, que palavra dura. Mas, gente, Deus prefere salvar a sua alma do que perder você para o mundo. Então, Ele conhece lá na frente. Se Ele sabe que depois que você for curado, ou você receber a cura, você vai abandoná-lo, você não vai ser salvo, Ele não vai te curar. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele ama você, porque Ele tem amor pela sua alma. E, gente, viver sem Jesus é a mesma coisa que um peixe viver fora d'água. Não sobrevive. Então,
Em vez de você se questionar, você se perguntar para Deus, por que, Senhor, que você está dizendo não para mim? Você pensa diferente. Se o Senhor está dizendo não para mim hoje, é porque lá na frente eu vou entender. Sabe? Às vezes no relacionamento Deus está dizendo não para você e você insiste, e lá na frente você começa a sofrer. Mas parece que quando começa a dar tudo errado, abre os seus olhos, porque Deus dizendo, ei, não vai dar certo. Não é essa pessoa que eu tenho para você, não é esse emprego que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. Gente, Deus, Ele conhece o nosso amanhã. E sabe, é muito triste quando você não entende isso e Deus diz não para você e você quer abandoná-lo, você vira as costas para Ele, mas no momento mais importante, mais preciso da sua vida, Ele estava lá, só porque você não viu. Quantas bênçãos Deus tem dado a você, mas você sempre olha para aquilo que Ele disse não. Sabe, às vezes Deus diz vários sim, mas aí quando Deus diz um não, pronto, Deus já não é mais importante para você. Isso dói, gente, aqui na minha alma enquanto estou falando. Quantos jovens eu vejo saindo da presença de Deus porque um relacionamento não deu certo, porque o fulano não quis mais, porque é isso, porque aquilo, porque um virou a cara, porque um outro não sorriu por causa de amizade. Gente, quem Deus é para você a ponto de você rejeitá-lo, virar as costas por causa de tais coisas? Sara, tu tá falando assim porque tu nunca recebeu um não de Deus. Sara, tu tá falando assim porque tu vive no oba-oba. Sara, tu tá falando assim porque a tua vida é só sorrir. Gente, eu já passei por muitas coisas. Se eu for contar pra você, você vai chorar junto comigo. E eu sempre digo pra Deus, Senhor, o tanto de coisa que eu já passei, se eu olhar pra trás, eu começo a perceber o quanto de coisa que eu já passei. Se eu estou aqui ainda, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Porque a obra que o Senhor tem na minha vida não terminou ainda. E se eu aguentei até aqui, porque o Senhor me sustentou. Porque pelas minhas forças, eu já tinha desistido, gente. A gente passa por provas só porque a gente não expõe em internet, a gente não expõe para os outros, porque a gente aprendeu a depositar aos pés da cruz, a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. Sabe? Não vai adiantar eu chegar e expor a minha situação na rede social. Pra quê? Não vai adiantar eu expor a minha situação para uma pessoa. A única pessoa que eu posso expor os meus problemas é Deus. A não ser que Deus falasse assim, tocar no meu coração assim, ó, vai lá, conversa com aquela pessoa, desabafa com aquela pessoa. Aí sim, mas o nosso foco não é desabafar nas redes sociais, gente. Dizer, ai, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, ai, fulano falou isso, fulano falou... Gente, não adianta nada, vai só piorar mais a situação, porque você vai ficar mais frustrado, você vai frustrar mais outras pessoas que estão vendo o seu comentário. Leva aos pés da cruz. Então não é porque a gente sempre está sorrindo que tudo está bem. Sabe? A gente já recebeu vários nãos de Deus. No momento, a gente ficou revoltado. Eu fiquei revoltada, eu não queria mais louvar, eu não queria mais pregar, eu não queria mais fazer mais nada. Mas lá na frente, eu falei assim, Senhor, muito obrigada e me perdoa por não ter entendido o teu não lá atrás. Você não vai entender o não de Jesus hoje, mas lá na frente você vai dizer assim, meu Deus, era um livramento. Meu Deus, como foi importante aquele não, porque Ele te ama. Ele ama você e Ele tem prazer em te abençoar. Mas que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a vontade dEle nem sempre vai ser a sua. Mas tem uma coisa, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez você não tenha tudo o que você quer, talvez você não viva tudo o que você quer. Mas o que você está vivendo é permissão de Deus. Lá na frente você vai entender. Muitas das vezes, Deus vai fazer um milagre. Outras vezes não. Mas isso não quer dizer que Ele não te ama, isso não quer dizer que Ele é ruim, isso não quer dizer que Ele não se importa contigo, não. O não dEle também é uma prova de amor. Então, Sara, para resumir, o que tu quer dizer nesse vídeo? O não de Deus também é uma resposta. Não
questione a Deus. Apenas entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o mais Ele fará. Mas não abandone. Sabe, gente, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não aceitam mais o não de Deus e saem da igreja, ou viram as costas para Jesus. Mas ainda dá tempo de você retornar. Ainda dá tempo de você, Senhor, me perdoa por eu ter abandonado o Senhor, só porque o Senhor me disse não. Quantos de nós traímos Jesus? Como Judas. Por algumas moedas, vou trair meu mestre. Será que as moedas eram mais valiosas do que andar com Jesus? Do que os milagres que viram Jesus fazer? Na hora mais difícil eu vou negar o mestre. Pedro. Mas Pedro reconheceu que viver sem Jesus não dá. Quando eu vejo algum vídeo de uma pessoa retornando para os caminhos do Senhor, gente, a minha alma se alegra muito. Imagina Deus. É tão lindo quando você vê um filho voltando para a casa do Senhor. Sabe? Não culpe Jesus, porque Ele não tem culpa. Não abandone Ele, porque você vai entender lá na frente, gente, eu sei do que eu estou falando. Servir a Jesus é viver por fé. Muitas das coisas você não vai ver na hora, mas você vai entender lá na frente. Sabe, é você acreditar em algo que você não está vendo, mas que você acredita. Então, sabe, você acredita em tantas coisas que as pessoas dizem pra você e muitas das vezes você se decepciona. Mas eu tenho certeza de que Jesus jamais vai te decepcionar. A gente acredita em tantas pessoas que nos enganam, mas em Jesus a gente não acredita. Porque Ele disse não, porque Ele não agiu do jeito que eu queria. A gente fica revoltado. Mas através deste vídeo eu te convido a voltar para Ele. Não abandone, não. Não abandone o barco. Pois se você estiver com Ele no barco, você vai chegar do outro lado. Sabe, essa prova que você está passando, você tem certeza que vai querer passar sozinho? Esse momento de enfermidade que você está enfrentando, você tem certeza que quer passar sozinho? Porque a gente não vai viver um oba-oba servindo a Jesus, mas tendo Ele conosco, a gente sabe que a gente está seguro. Mas viver sem Jesus é impossível, gente. Não dá, não tem como. Não tem como viver sem Ele. Porque nós somos obra da mão dEle. E como uma criatura vai viver sem um Criador? Não dá. Nós fomos feitos para servi-lo, para amá-lo. Gente, para pensar. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Quem faria isso? Você faria isso? Dar o seu filho por causa de alguém? Por causa de um grupo de jovens? Você daria a sua vida por amor aos seus amigos? Você daria a sua vida por amor a esse relacionamento que te faz sofrer? A essas amizades que só colocam você para baixo? Você daria a sua vida? Não. Mas Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por amor a vocês, sendo que a cruz não pertencia a Ele, porque Ele não tinha pecado algum, mas eu e você. Mas Ele sabia que hoje você estaria vendo este vídeo e você estaria com o coração quebrantado na presença dEle. Ele sabia que hoje você estaria aqui. Jesus se entregou na cruz para que você tivesse vida e vida com abundância. Não, você não precisa entender o não de Deus, mas aceite o não dele, porque lá na frente você vai compreender que foi necessário esse não de Deus. Os nossos pais, um exemplo. O seu pai, quantas vezes você quis ir para um lugar, ou você queria alguma coisa, seu pai disse não, a sua mãe disse não. Ou seus avós, né? Muitas pessoas moram com seus avós, disse não.
E aí você ficou bravo, você entrou no quarto, bateu a porta, você xingou, você disse que não amava, você disse que odiava eles, você falou mal deles pros seus amigos. E aí depois você entendeu. Meu Deus, se eu tivesse ido, nossa, ainda bem que o pai disse não, nossa, ainda bem que a mãe disse não, nossa, ainda bem. Assim é Deus. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Gente, era esse o vídeo. Eu tava arrumando as coisas aqui de casa, arrumando a casa, mas eu tava com essa palavra no meu coração, assim, eu preciso falar pra alguém sobre essa palavra que tá colocando no meu coração, sobre o não de Deus. O não de Deus, muitas das vezes, é um livramento. Sabe, ficou aquela pergunta no ar, e quando Deus disser não pra você, você vai abandoná-lo? E aí, vem esse questionamento pela manhã, e se eu disser não? E se eu não fazer do jeito que tu quer, tu vai me abandonar? Aí, gente, então, eu precisava compartilhar com alguém. Eu senti de postar esse vídeo, porque eu sei que aí do outro lado, tem alguém que precisa dessa resposta. Gente, e eu sinto Deus nessas palavras, sabe? Eu sei de que Deus vai falar com você, assim como Ele, enquanto eu estou falando, Ele está falando comigo também. Então, não te preocupa, tranquiliza o teu coração, sabe? No momento certo você vai entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Não é que Jesus tem raiva de você, não é que Jesus está fazendo você pagar por algum pecado que você fez, não. Você vai entender lá na frente. Mas não abandone. Não troque Ele por nada neste mundo. Não vale a pena. Não vale a pena, gente, negar Jesus. Não vale a pena, não vale a pena. Você que saiu dos caminhos do Senhor, valeu a pena? Ter abandonado? Você está melhor assim? Não vale a pena. Fica firme. Fica firme. Eu tenho certeza de que a resposta de Deus para a tua vida está chegando. Mesmo que seja um não, você vai entender lá na frente. Que Deus te abençoe. Que Deus te abrace neste momento. Que você possa receber o abraço do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo para a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus sonhos, os teus projetos. E que Ele te dê um dia abençoado. Amém? E eu quero finalizar esse vídeo com um pedacinho de um louvor que fala muito no meu coração. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha você aí. Ei, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aí, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!